piscina, vai lá da onde eles entraram. No fundo, que é para lá. Boa tarde, pessoal. Eu peço para vocês mais alguns instantes, que a gente é só com um probleminha de acesso no acesso da professora Cris. A gente já está resolvendo e já iniciaremos, ok? Obrigado, até já.
Boa tarde novamente, pessoal. A gente já está finalizando aqui os ajustes. A professora Akira e a professora Cris já estão se preparando para iniciar a palestra para nós, tá bom? Sim, todos estão sem áudio, ficarão com áudio apenas os palestrantes, ok? Logo eu vou passar alguns avisos e orientações para vocês. Só mais alguns instantes, por favor. E aí, Williams? Tudo bem, professora? Ela já está entrando aqui. Teve só um probleminha técnico, mas... Ela tá num lugar longe, é ruim de sinal também lá. Às vezes dá uns pepinos, assim. Por isso que eu vou ficar responsável pelos slides aqui, à medida que a gente for conversando. Entendi. Estou auxiliando ela aqui. Só mais alguns instantes, por favor. Tá bom.
fé no caminho. Ótimo! Eu faria. Bom, professor, realmente ela está com um problema, estou tentando auxiliar aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos iniciando a palestra, aí assim que eu conseguir resolver com ela o problema técnico, aí o senhor interrompe a palestra, apresenta ela e os dois continuam juntos novamente, pode ser? O senhor está sem áudio. Bom, tudo bem. Então eu vou fazer assim. Eu vou apresentar a parte que eu tinha preparado, fora do conjunto com ela, né, do contexto, e aí a gente apresenta no final o contexto que eu preciso discutir com ela, inclusive. Sim, aí a gente já consegue dar andamento e enquanto o senhor vai fazer a palestra, eu tento ajudar ela aqui, tá bom? Tá, se ela não conseguir, eu faço só a parte que eu escrevi, que é o Pantanal. Ela ia falar, enriquecer a palestra, né, junto comigo na questão das discussões, mas ela tinha uma parte bem importante para falar de outros desastres, que ela tem algumas experiências também. Então, Entendi. essa parte eu não consigo falar porque é dela, né? Não, sem problema. Enquanto o senhor faz a palestra aí, eu vou continuar tentando auxiliá-lo, tá bom? Tudo então, bem. Pessoal, obrigado pela presença de todos, por terem aguardado até agora. Problemas técnicos acabam acontecendo. Então, para quem não conhece o professor Akira, né, ele é o professor da Faculdade Ancri-Vepa, então aqui a gente tem uma descrição rápida, ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, viu, professor? Por favor, declare tudo sobre a sua experiência. Pode Tá? deixar, Então, vou falar com todos os detalhes. Por favor. Então, a gente chama ele professor Akira, mas é Valmir Akira Miyauchi de Moura, médico veterinário, biólogo, pós-graduando em clínica médica de pequenos animais e clínica médica de manejo de selvagens, docente da disciplina de microbiologia da Faculdade Ancri-Vepa. Aqui em cima nós também temos a descrição básica da professora Cristina, médica veterinária, pedagoga, bióloga e mestre em educação em políticas públicas. Aqui eu deixei alguns avisos, tá? Então, a presença ela será computada através da lista de presença que será disponibilizada ao final da palestra. Teremos certificados, eles serão gerados e enviados pelo e-mail que vocês cadastraram na lista de presença e também no Simpla. E vai ficar disponível um drive que a gente tem no nosso Instagram, tá bom? Para quem não tiver acesso ao Instagram, nós enviaremos através do e-mail. Se tiverem alguma pergunta para fazer ao professor, sinalizem com o botãozinho aí para levantar a mão. Eu vou sinalizar para ele e vocês abrem o áudio e façam uma pergunta para ele. Também vou desabilitar
o chat para não ficar subindo e tirando um pouco da atenção dos colegas, tá bom? Vai ficar direcionado somente ao GES Anclivepa, mas ao final a gente deixa público novamente. E se estiverem postando que estão assistindo, marquem o GES Anclivepa, por favor, tá bom? Boa palestra a todos. Professora, com a senhora agora, tá bom? Muito obrigado. Posso compartilhar minha tela aqui? Só me organizar. Williams? Sim, professor. Tudo certinho aqui com a apresentação? Consegue enxergar? Sim, estamos visualizando. Vou iniciar então. Perfeito. Primeiramente, boa noite ou boa tarde a todos. Eu quero agradecer à Faculdade Anclivepa e ao grupo, né, ao GES, que é o Grupo de Estudo de Animais Silvestres, e ao Williams, principalmente, pelo convite aí. Obrigado. Vou expor aqui o meu ponto de vista em relação à experiência que eu tive lá no Pantanal. Essa experiência durou uma semana e eu vou detalhar para vocês, dia a dia, cada ação que a gente fez durante essa viagem, tá bom? Essa viagem eu fui convidado por um instituto, né, chamado Instituto Veterinário de Bem-Estar Animal em Guarulhos, né, e foi um trabalho voluntário, né, o que eles custearam foi transporte, estadia, alimentação, mas o trabalho mesmo foi voluntário, ok? Bom, aqui ele já falou, não preciso entrar muito nos detalhes, um pouquinho da minha apresentação, tá? Aqui só um pouquinho das minhas experiências que eu tenho aqui em São Paulo, né? Experiências prévias ao Pantanal, né? Trabalho como taxidermista desde 2003, com atendimento clínico de pequenos animais e animais silvestres e exóticos desde 2015, né? Leciono microbiologia na Faculdade Anclivepa e trabalho como técnico do laboratório de anatomia também. Sou responsável pelos cadáveres lá no necrotério do Hospital Anclivepa, que por sua vez abastece a faculdade com material de estudo aí. Tá? Então, essa viagem ao Pantanal, ela foi iniciada no dia 27 de setembro, tá, desse ano, e o retorno dela foi no dia 3 de outubro, tá? Como eu já havia falado antes, a convite do Instituto Veterinário de Bem-Estar Animal de Guarulhos, tá? Claro, com o consentimento da Faculdade Anclivepa aí, que me liberou do trabalho durante uma semana para eu poder desenvolver essa ação lá, tá? Vou falar para vocês em relação à equipe. Doutora Cristina Cabral, teve um pequeno problema aí de conexão, ela não está conseguindo se conectar, tá? Essa à esquerda, a doutora Cristina Cabral, doutora Malu, Maria Luísa Brás, ela é representante de uma empresa de medicações que doou uma quantidade grande de medicamentos para a gente levar e atuar lá, e ela também foi ajudar, ela mexe com grandes animais, então ela foi ajudar no que diz respeito aos cuidados com os grandes animais. Eu e o Dr. Alexandre Acajas, que aparece aqui no cantinho da foto aqui. Ele é intensivista, médico veterinário também, ele é o presidente do instituto. Ele e a doutora Cristina são os coordenadores que me convidaram para esta ação. Bom, falando um pouquinho da viagem, de dados técnicos, né? Foram 1.716 quilômetros, aproximadamente 25 horas de viagem, né? Nós fomos de carro, tá? Uma viagem bem desgastante, como nós estávamos em 4 motoristas, não foi, né, tão pesado que a gente conseguia dividir os horários para o volante, né? E a gente foi até uma base chamada Posto Paeias, um posto de atendimento emergencial que foi montado, né, especificamente para
a ação com as vítimas das queimadas lá no Pantanal. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, o outdoor deles lá no posto de atendimento, um monte de parcerias aí com laboratórios e, né, convênios, né, regionais lá do estado, né, no estado do Mato Grosso. Aqui eu tenho uma ilustração do início da Transpantaneira, e aqui que está localizado a base do atendimento com a EAS, tá? Na região inferior à esquerda aqui, eu tenho as barracas que foram montadas, né, para o atendimento, só que a temperatura era muito alta, então eles têm uma porção de alvenaria, que eu vou mostrar nos próximos slides. O posto de atendimento foi deslocado para onde estava de alvenaria, que eles conseguiam arrumar um ar-condicionado lá, uma coisa bem improvisada mesmo, né? Bem montado na hora. Então, não tinha muitos recursos, né? Na época que eu cheguei lá, depois, né, com o passar dos dias e das semanas, foram chegando mais recursos. Eu cheguei lá no começo da estação de seca e queimadas, né? Então, essas barracas ficaram para armazenar, né, alimentação, medicamentos, e algumas pessoas estavam fazendo de alojamento também, mas como vocês podem ver aqui na foto à direita. Mas era bem difícil suportar o calor, uma média aí de 44, 45 graus a temperatura ambiente nessa semana lá. Aqui, ó, logo no primeiro dia, esse animal já estava lá em tratamento, a gente só fez o acompanhamento, né, com alimentação, troca de curativo, administração de antibióticos, né. Esse é um animal chamado de tuiuiu, acho que todos devem conhecer, é um dos principais cartões postais do Pantanal, né. Nome científico Jabiromicteria, tá. E esse animal ele estava com um problema de uma ruptura no ligamento da asa, tá. Tinha uma queimadura, tá. Não tão importante quanto a questão da ruptura do ligamento. Com a ruptura desse ligamento, era impossível o voo, tá? E numa ave desse tamanho, não existe cirurgia compensatória para esse ligamento. Então, esse animal era um animal que provavelmente não seria reintroduzido de volta na natureza, ele ia para algum lugar de cativeiro ou um posto de recuperação, né? Ou então um zoológico, né, posteriormente. A recomendação era fazer a amputação da asa, tá? Nessa questão aqui, né? Nesse caso, né, no caso desse animal. Aqui um outro caso que nós também, né, já estavam encaminhados e acondicionados lá no posto de atendimento, tá? Essa alvenaria foi desenvolvida, né, no próximo dos dias, ali montado praticamente nos dias pouco antes da gente chegar lá. Esse era o primeiro animal que estava sendo acolhido nas baias que eles estavam fazendo, tá? Esse era um cateto, né? Também conhecido como queixada ou porco do mato, né? Em alguns lugares ele também tem o nome de patira, tá? O nome científico é Dicotilis tajacu, né? Esse animal ele estava com os cascos exungulados. O que são os cascos exungulados? Eles tinham caído, né? Provavelmente esse animal andou aí, né, em braseiro, andou sobre o fogo, e aí as queimaduras provocadas, as lesões provocadas por conta dessas queimaduras, né, acabaram por soltar os cascos do animal, né? E aí na ação em questão, a gente foi fazer, eu e o Dr. Alexandre, fomos fazer a medicação injetável. Só que esse é um animal relativamente perigoso, né? Um animal que morde, um animal que ataca, né? Não era um animal muito pequeno, ele tinha cerca aí de 20, 25 quilos. E a gente precisa se proteger, né? Primeiro, para a gente não sofrer nenhum tipo de lesão ou de dano, né? Porque a gente precisava, né, estar com a saúde íntegra para poder ajudar os animais lá e não machucar também mais do que o necessário, né? Estressar mais do que o necessário na contenção. Eu tenho um videozinho aqui da ação, eu vou mostrar para vocês. O vídeo é um pouquinho longo, tá? Tem cerca de 2, 3 minutos, mas eu acho que vocês vão conseguir entender o contexto direitinho. Prestem atenção no barulho que ele faz com os dentes, tá? É um barulho de alerta que os catetos costumam emitir. Aqui eu estou com um escudo feito de madeira, né? Para proteção. Esse animal não é um animal que ataca
comumente, né, da cintura para cima, ele ataca mais na região dos membros inferiores. Aqui a gente tinha improvisado um cambão, porque a outra equipe que estava em conjunto com a gente tinha saído para capturar um animal e tinha levado o cambão na caminhonete. Então a gente improvisou um, mas quando eles chegaram, né, eles já trouxeram para a gente e aí a coisa mudou de figura. Normalmente, pessoal, esses animais são mais agressivos, tá? É que aquele estava acuado e, né, provavelmente com dor e dificuldade de se deslocar. Se fosse um animal sadio, é provável que ele já teria vindo em cima da gente para atacar, tá? Aqui uma veterinária de outra equipe que estava lá em conjunto com a gente. Lá tinham várias equipes de vários estados, de vários lugares. Então, cada veterinário, cada equipe que chegava lá era sempre uma somatória para ajudar nos problemas aí. Eles estavam com dificuldade de pegar o animal, né? Primeiro, por conta da questão da agressividade, né? E segundo, por conta do material, que, né, era, de certa forma, escasso. A gente também não tinha muitos recursos. Cada equipe levou um pouco de recurso. Então, depois que estavam todos lá, a coisa ficou melhor. Aí ela fazendo medicação, né, antibiótico, anti-inflamatório e analgésico via injetável. Tá? Então, esse foi o cateto que a gente, né, contribuiu no manejo dele lá na contenção. Aqui um outro caso também, que a gente atuou de certa forma, né? Era um animal que esse é um animal que não estava lá quando a gente chegou durante o dia de trabalho. Eu e o doutor Alexandre fomos tirá-lo do carro, né? Esse pessoal da Polícia Ambiental que tinha levado, né, até o posto de atendimento. Esse animal foi encontrado na beirada da estrada, né? Andando de forma, né, letárgica, com dificuldades para caminhar. E aí os guardas pegaram, colocaram no porta-mala e levaram para a gente lá. Chegando lá, eu e o doutor Alexandre retiramos ela. O animal ainda estava, né, acordado, não estava totalmente letárgico, né? Então oferecia perigo. Esses animais selvagens a gente não pode, como que eu posso falar, não pode abrir mão da segurança, né? Os EPIs, usar direitinho. Vocês estão vendo aqui, ó, a utilização de um pulsar, e o doutor Alexandre está com as luvas de raspa de couro para fazer auxiliar na contenção da cabeça do animal aqui, tá? O animal estava fraco, mas exigia a contenção, tá? Aí, após fazer a contenção física, né? Esses animais exigem sedação e anestesia, eles não vão ficar paradinhos para a gente examinar. E o estresse da contenção física pode causar um choque, né? Um choque adrenérgico e levá-los à morte, inclusive. Então, ele foi submetido à anestesia, né? Sedação e anestesia inalatória. Até um improviso aqui de uma garrafa. Não tem máscara, né? No lugar não tinha máscara para a gente colocar do tamanho certo do animal. A gente teve que fazer um improviso aí, né? Acesso venoso e a monitoração cardiorrespiratória, né? Vocês conseguem enxergar um monitorzinho aqui atrás. Tá? Então, o primeiro passo, quando chega um animal no posto de atendimento, um animal em situação crítica, é sedar e monitorar,
né, para que possa ser feito o exame físico, tudo direitinho. Então, ó, depois que esse animal foi sedado, né, colocado na monitoração, foram feitos alguns exames, né, exame físico, né, coletado o exame, né, sangue para mandar para o exame laboratorial. Lá não tinha laboratório, então tinha que ser feito na cidade de Poconé, que era 17 quilômetros ali do posto de atendimento onde nós estávamos atuando, né. Aqui, ó, no quadrante superior direito, eu tenho a imagem do animal monitorado. Aqui mostra um pouco da situação geral dele, né? O ventre bem vazio, né? As costelas, apesar do animal ter uma camada espessa de pelo, dá para a gente ver o relevo das costelas aqui. Então, esse animal estava caquético, né? Desidratado, né? E ele apresentava uma questão bem interessante, que era a paralisia dos membros posteriores, tá? Então, o animal, quando chegou nessa situação, com essa sintomatologia clínica, né, os veterinários que estavam lá, todo mundo pensando em conjunto, né, desenvolvemos uma suspeita clínica, né, que seria o botulismo. O que é o botulismo? O botulismo é aquela doença, né, bacteriana bem característica de animal que come cadáver, né? Provavelmente, em tempos de seca, o animal não tinha o que comer, acabou, né, comendo os animais, né, os cadáveres que ele encontrou pelo caminho, né? Como sabe-se, né, cientificamente, que o botulismo é encontrado bastante em carcaças de animais, provavelmente esse animal tenha se alimentado de uma carcaça e se contaminado, né? E os sinais clínicos do botulismo são exatamente esses, né? A emagrecimento e a paralisia dos membros posteriores, tá? Esse animal, infelizmente, acabou evoluindo para o óbito, né? Vou até mostrar um videozinho dele ainda vivo para vocês. E, posteriormente, foi encaminhado para a necrópsia na cidade de Campo Grande, que era o posto, né, de uma universidade lá de Campo Grande que estava recebendo esses animais, né, os cadáveres, para ser feita a necrópsia neles. Meio devagar o vídeo aqui. Agora sim. Então, para vocês verem um pouquinho da monitoração e movimentação, tá? Aqui esse animal estava com os membros posteriores, né, enrolados em alumínio, porque estavam, né, gelados, tinham lesões, né, de queimaduras, e para o aquecimento também a gente resolveu embrulhá-los aí. Aqui, ó, uma ilustração ambiental para vocês, né? Aqui eu tenho do lado esquerdo do monitor um coricho, né, que a gente fala, é uma das entradas de rios, né? Aqui era uma área onde deveria estar repleto de água, pelo menos, né, onde tem essa trilha aqui, ó, deveria ter pelo menos 2 metros de altura de água. Então, aqui é a mesma região que estão os jacarés aqui, ó, do lado direito e na parte inferior do vídeo também. É praticamente uma poça d'água. Toda essa região que vocês estão olhando aqui, onde estão os jacarés, era para estar repleto de água. Claro, na época de cheia, né? Na época de seca, isso fica, né, quase assim. Aqui eu tenho um animalzinho para vocês, já a gente começou a ver os primeiros cadáveres, tá? Após a ajuda lá no posto de atendimento, a gente foi, né, fazer o reconhecimento da área e andar, para a gente, né, tentar captar algumas informações, reconhecer o ambiente, investigar mesmo, né? E aí a gente se deparou com essas situações aí. O ambiente, né, em alguns lugares, né, bem seco, com uma poça d'água pequena e muitos animais dependendo daquela água, e alguns animais mortos na estrada pelo caminho. Esse é um coati de cauda canelada, tá? Nome científico Nasua nasua, e ele estava, né, em óbito, né, provavelmente já há algum tempo, que já estava num grau elevado de decomposição.
e a gente encontrou ele pelo caminho aí. Encontramos mais alguns animais, tá? Aqui já quase praticamente escurecendo, já era final de tarde do primeiro dia de trabalho. Um cachorro do mato vinagre, né? Ou conhecido como cachorro vinagre, né? Lá no Mato Grosso, eles dão o nome de lobeta, né? Tem o lobo-guará, que é o lobão grande, né? E tem a lobeta, eles chamam de lobeta esse, né? Cachorro do mato vinagre. Aqui eu tenho o nome da espécie dele aqui, ó, Spheotus venaticus. Essa foto aqui do lado esquerdo é só uma ilustração, tá retirada da internet, porque as imagens, como era fim de tarde, começo de noite, não deu para a gente captar uma imagem bacana. Tenho aqui também um videozinho para ilustrar. Esses animais a gente acabou alimentando eles, nós saímos para distribuir comida, né? A gente sabia que no final de tarde, começo da noite, os carnívoros começam a aparecer para se alimentar. Como era uma época de escassez de alimento, eles chegaram bem perto da gente para pegar o alimento que a gente estava oferecendo para eles. Aqui no caso eram ovos, tá? Ovos de galinha. Aqui, ó, na direita do vídeo, a doutora Cris, que está fazendo a alimentação e está chegando perto dos animais aqui. Tem um outro lá atrás e tem um cachorro aqui na frente. Esses animais, costumeiramente, não chegam nessa proximidade do ser humano, né? Eles só chegaram perto da gente porque eles estavam com muita, muita fome mesmo, e a gente tinha alimento disponível para eles. Ainda que pouco, mas tinha alimento para eles, de alguma maneira. Bom, lá, além do trabalho veterinário, eu também que sou biólogo, além de veterinário, a doutora Cris também é bióloga, nós também atuamos em uma outra área, né? Na questão nas estratégias de alimentação, né? Tinha um pessoal lá responsável pela alimentação, pessoal do Exército, pessoal da Marinha que estava ajudando na distribuição de água, e a gente acabou também contribuindo, né, para orientar na questão da alimentação. Esse aqui é um exemplo de um dos coxos que eles estavam disponibilizando para os animais lá, né? E aqui eu tenho uma ilustração da temperatura, né? Tá aqui o coxozinho no sol. Isso já é no segundo dia de trabalho, né? Durante a manhã a gente ajudou nessas questões das estratégias de alimentação, né? E aí a gente acabou saindo só no fim da tarde, porque olha só a temperatura, pessoal. Temperatura ambiente 46 graus Celsius. É bem difícil, né, a gente sair por 2, 3 horas da tarde, né, aqui o horário, né, no mostrador do carro aqui, 2h30 da tarde, 46 graus Celsius, difícil da gente sair para poder, né, vasculhar, mesmo porque os animais acabam ficando escondidos, né, eles não vão sair durante o meio do dia, né, para buscar alimentação. Então, durante o dia, né, como estava muito quente, a gente ficou, né, ajudando na questão da alimentação, e no fim da tarde a gente acabou saindo para fazer umas ações de resgate. Esse dia a gente saiu às 17 horas. Deixa eu só me acertar. Bom, continuando aqui. A gente saiu, né, a partir das 17 horas somente, para poder
vasculhar, né, atrás de animais na região. E olha só, pessoal, a quantidade de fumaça que tinha no nosso caminho, né? Andamos aí cerca de 20, 30 quilômetros até chegar num lugar, né? Isso foi um dos policiais ambientais que alertaram a gente. Algumas fazendas ali na região, eles têm a comunicação por via satélite. E eles indicam, né, os lugares onde tem os bandos de animais, né, que na verdade eram os remanescentes, né, os que ainda estavam restando com vida nas proximidades das fazendas. Que eu vou mostrar um vídeo só para vocês, só para ilustrar a quantidade de material que queimou, né, próximo da onde a gente estava, onde a gente achou uns animais, né, no caso uns catetos que estavam lá no meio de um arbusto. Olha a quantidade de material inflamável, né? O pouco que sobrou tá tudo seco. O fogo ainda não consumiu tudo. Então era uma situação bem crítica, né? Um tempo muito seco, sem vento nenhum, né? Água praticamente zero. Então todo o material que estava lá disposto era altamente inflamável, né? Aqui mais alguns animais que a gente encontrou, né, em óbito pela região. Nós paramos o carro ali e aí começamos a andar em direção ao arbusto e encontramos esses cadáveres aqui. Cadáver de um jacaré, aqui um crânio de cateto, né? Aqui no superior direito uma lontra e aqui um outro cateto também, provavelmente morto pela fome, né? Pela seca, na verdade. Uma situação realmente que mexe bastante, né, né, eu tenho os dois pontos de vista, tanto do veterinário quanto do biólogo, né? Então, tanto do ponto de vista indivíduo quanto do ponto de vista ambiental também, eu sinto das duas maneiras. Aqui, ó, como nós saímos no fim da tarde, o atendimento, né, se estendeu aí para o período noturno. Então, quando a gente vai atender um animal selvagem, né, no seu ambiente natural, não dá para a gente fazer uma consulta detalhada como a gente faz num consultório, por exemplo, né, ou num zoológico, que você tem como sedar o animal, né? Em alguns casos a gente pode sedar, mas eu acho que a sedação só é competente ao caso que a gente vai capturar um animal que a gente julga como não tendo condição de ficar, né, de permanecer no ambiente deles. Então, antes de pensar em sedação e captura, a gente observa 3 pontos importantes, né? A gente faz uma inspeção visual, tanto do ambiente, quanto, né, inspeção ambiental, disponibilidade de água, abrigo e alimentação, e a identificação de possíveis problemas ou lesões, né? Identificar, né, ainda que de longe, as mucosas, ver se os olhos estão brilhantes, né? No caso dos suínos que tem o nariz sempre úmido, aí verificar se o nariz não está seco. Tem a questão das lesões de pele, né? Observar o animal em movimentação para ver se ele não está mancando, claudicando de algum membro, né? Isso é o que dá para a gente fazer no ambiente natural. E identificou algum problema sério que, né, a gente, né, o veterinário que está durante a ação julgue necessária a captura do animal, aí parte-se para os protocolos, né, de sedação e captura para posterior tratamento. Então, nesse dia a gente fez só observação, identificamos alguns pequenos problemas, mas não com necessidade de remover o animal dali e levar para o posto de atendimento, né, que seria o caso. Né, esse animal ele estava mancando, mas não era uma claudicação severa, ele não estava tirando, né, o membro totalmente do solo, ele ainda estava apoiando. Então a gente decidiu por medicá-lo, né, fornecer uma alimentação com medicação incluída dentro. Vou mostrar aqui para vocês um videozinho dele também.
O animal está alerta, né, assustado, ele não está se movimentando por causa do estado de alerta que ele está. Fez algum movimento, né, de bater os dentes. Então, nesse animal, a gente resolveu que o estresse de captura não seria um estresse benéfico para a saúde dele. Seria melhor a gente medicá-lo no local, né, e depois, posteriormente, mandar outras equipes para fazer a verificação se o animal estava evoluindo bem ou não. Aqui, ó. Eita, eu perdi. Aqui, ó, eu tenho duas fotos de ilustração, né? Como eu estava falando no slide anterior, esse animal apresentava a claudicação do membro pélvico esquerdo, né? E aí a gente foi, através da alimentação, administrar medicação anti-inflamatória e analgésico, né? E também fornecer pelo menos uma refeição para ele ali. Então, aqui o doutor Alexandre, a doutora Cristina, né? A gente está adicionando a medicação em ovos, tá? Ovos crus. Eu fiquei só com a parte da iluminação, para que eles pudessem trabalhar de maneira legal. E aqui do lado direito do vídeo, a gente tem aqui a medicação sendo utilizada, que foi utilizada, e o método, né? A gente abriu um orifício aqui na região superior do ovo e disponibilizou o ovo no ambiente com a medicação dentro para o animal se alimentar. Aqui, ó, pessoal, a gente, durante essa ação, o tempo inteiro a gente estava em companhia do Coronel Barroso, do Corpo de Bombeiros. Ele era o gestor, daquele posto de atendimento do PAES. Tinha os veterinários que estavam chegando para ajudar, mas o gestor, o gestor público que estava lá, como imediato, superior no imediato, todo mundo precisava se retratar a ele, era esse senhor aqui, o Coronel Paulo Barroso, do Corpo de Bombeiros. E ele resolveu sair com a gente, para ajudar na medicação desse suíno aí. Vou mostrar também vídeos da atuação dele para vocês. Lá na frente o doutor Alexandre, presidente do Instituto Veterinário, e aqui de amarelo, laranja, o Coronel Barroso. Aqui eles estão andando em direção a um grupo de arbustos, como se os suínos fizeram como se fosse uma toca. Então, ali onde eles foram concentrados, uma outra equipe já tinha levado alimentação, e medicação num dia anterior, para eles. Está vendo que tem alguns, resquícios de alimentação ali. E aí a gente foi levar nesse dia a medicação colocando exatamente no mesmo lugar, para que eles tivessem o mesmo acesso. Eles já sabiam o caminho, já sabiam onde estava disponibilizada a alimentação e a medicação. E aí a gente foi colocar no mesmo lugar. Aqui eu tenho mais um, que é a continuação desse vídeo. Aqui eu consigo mostrar melhor a disposição das medicações. Um lugar difícil de entrar, cheio de galhos, como os suínos são baixinhos. Um lugar difícil de entrar, cheio de galhos. E tem que entrar abaixado. O solo quente por causa da queimada também. O solo também não estava numa temperatura ambiente, em torno de
À noite fazia em torno de 35, 38 graus. E também não era fácil não de suportar o calor no período noturno. Bom, aqui começando o terceiro dia, né? A região lá estava sem chuva há cerca de 3 meses, tá? Aqui é um lugar, uma pousada, onde o Corpo de Bombeiros hospedou a gente a uns 10 quilômetros do posto de atendimento lá. Depois daquele atendimento dos suínos, a gente foi para esse hotel para dormir, né? Repor as energias, descansar. E no dia seguinte de manhã a gente continuou o trabalho de atendimento e resgate de alguns animais. Aqui eu tenho uns vídeos para ilustrar para vocês de como que estava severa a seca, né, na data que a gente estava lá. Depois da cerca branca aqui, ó, era uma região de inundação, é um pântano. Então teria que ter pelo menos 1,5 metro a 2 metros de água. E a única coisa que a gente consegue enxergar é fumaça ao fundo e a região aqui seca. Aqui é uma área de dentro da pousada. Aqui tem mais um vídeo. Aqui uma outra região da pousada. Eles têm um lago. Olha como está baixo o nível do lago. Eles têm alguns jacarés na propriedade que ficam ao entorno do lago, né, em volta dos quartos aqui. Olha a distância que está. Esse lago deveria estar cheio, né? Ou pelo menos até onde está o nível, né, a marca da terra aqui, ó. Eles são animais que vivem já na propriedade. Eles não são animais agressivos. Claro que a gente não pode chegar a menos de 3 metros, né? Mas tem uma distância mínima de segurança, né? Que eles orientam na pousada. Mas são animais que não oferecem risco de vir, atacar, se você não for importuná-los lá. Aqui mais algumas ilustrações, né? Aqui é bem interessante, porque os quartos dos hotéis estão bem aqui, ó, e os jacarés ficam passeando nesse gramado. Então você abre a porta do quarto do hotel, da pousada, o jacaré está passeando na porta do seu quarto. Então tem que tomar bastante cuidado, né? Eles também dão bastante orientação nessa questão. Aqui para mostrar, né, uma parte, né, eu mostrei no vídeo ali, uma imagem mais parada para vocês verem, os jacarés aqui na beirada do lago, e a diminuição, né, no volume de água aqui, tem até os canos expostos aqui, por conta da seca. E aqui, novamente, ó, aqui no fundo, na região das árvores, a fumaça, né, e aqui essa região mais baixa, onde deveria haver um pântano, né, tudo seco. Aqui é a vista do quarto do hotel, né, para ilustrar também a questão, né, seca, fora da propriedade do hotel, e a fumaça também lá no fundo. Lá, o tempo inteiro, era cheiro de fumaça, cheiro de madeira queimando, tá? Não tinha um minuto do dia que a gente não sentisse esse cheiro. Então, era bem cômodo, né? Em alguns lugares, né, até o ardor dos olhos, a gente começava a sentir, né? Então, praticamente o tempo inteiro a gente de máscara, mesmo nesse calor, né, nessa vastidão aí, sem ninguém.
Aqui mais alguns animaizinhos que viviam lá no hotel, tá? Uma pequena poça d'água, né? São umas capivaras, tá? Tem o nome científico delas aqui direitinho. Nas capivaras a gente não identificou nenhum animalzinho, né, que fosse necessário tratamento. Todos os animais que estavam, né, ao entorno da pousada, né, e dentro da propriedade estavam com uma qualidade de vida razoável ali. Apesar do pouco recurso, não tinha ninguém machucado e nenhum animal em estado de desnutrição, né, ou algum estado, né, de convalescência que exigisse a intervenção da gente ali. Foi só mais a observação mesmo. Aqui eu também, né, mais uma ilustração da fumaça, né, e a ausência de pastagem. Aqui as capivaras, né, que costumavam pastar no pântano, né, pasto reduzido, o verdinho está só aqui mais na beirada da cerca, desculpe, né, e agora dessa região mais amarelada para frente, pastagem totalmente seca. Um vídeo também para ilustrar para vocês aqui. Pessoal, a qualidade desse vídeo não é tão ruim assim não, é que a fumaça era muito intensa e atrapalhou bastante na qualidade também, tá? Aqui, iniciando o quarto dia. No quarto dia, né, a gente notou a chegada de alguns caminhões-pipa, né, do Exército, né, o pessoal do IBAMA também colaborando. Esses caminhões chegaram, né, com água para distribuição, né, em coxos, distribuição em alguns lagos que tinham lá na região, como aquele que eu mostrei, né, nos primeiros slides, né, eles colocando um pouco de água a mais para os animais lá. Com a chegada de mais equipes, né, lá este setor, né, do Pantanal ficou, como que eu posso dizer, não superlotado nem sobrecarregado, mas tinha outras regiões, né, que precisavam de atendimento e não tinha atendimento de posto veterinário, né, em umas regiões próximas dali. Aí o Coronel Barroso, aquele que saiu na ação com a gente para ajudar os suínos lá, chamou a gente para conversar e pediu para a gente ir até um outro ponto, né, do estado do Mato Grosso, a cerca de 200 quilômetros ali da região da onde a gente estava, né, para montar um novo posto de atendimento, porque lá era uma região que estava queimando, cidade de Cáceres, tá, na divisa com a Bolívia, tá. Tinha focos de incêndio lá perto e lá era um corredor, né, de fuga dos animais. Então eles designaram a gente para ir para lá. Nós ficamos hospedados também, né, numa pousada na beirada do Rio Paraguai, onde foi montado também um outro posto de atendimento semelhante a esse do Paes, que era lá na cidade de Poconé, tá? Então, de Poconé a Cáceres, cerca de 250 quilômetros, tá? Desses quais 70 quilômetros, né, em torno de 70 quilômetros de estradas de terra, tá? Lá em Cáceres nós fomos recebidos também pelo Corpo de Bombeiros, só que dessa vez o coronel Vicente nos recebeu lá e a gente foi, né, montar esse posto de atendimento na pousada que eles levaram a gente lá. Tá? O posto de atendimento foi montado nessa pousada, essa pousada chama Pousada Baiazinha, tá? Eles cederam o espaço, né, e os quartos para a gente se hospedar lá durante, né, mais um período. E aí a gente foi, né, através do rio dessa vez, né, em missões para localizar animais possivelmente machucados, né,
identificar, né, regiões de queimadas. Nós recebemos também um aplicativo também, apesar de lá o celular não funcionar muito bem, nós tínhamos um aplicativo que o Corpo de Bombeiros nos cedeu para a gente fotografar os cadáveres e mandar a ecolocalização deles para eles fazerem um censo, né, um controle, né, da quantidade e das espécies que foram perdidas durante esse período de queimadas aí, tá? Então, aqui para ilustrar para vocês, a beirada do Rio Paraguai e a pousada onde a gente montou esse posto de atendimento a 250 quilômetros, né, da base inicial. Então, aqui a gente fazendo a inspeção pelo Rio Paraguai, né? Primeiro dia, né, a gente chegou lá, foi fazer o reconhecimento da área de atuação, né? Fomos alertados, né, pelos policiais ambientais locais, pelos bombeiros, que lá era uma região de tráfico de drogas, para a gente tomar bastante cuidado em relação a embarcações, aviões passando perto da gente, né? Tinha este fator também lá nessa região, né? O fator de uma região de fronteira que infelizmente, né, está sujeito, né, e dominado aí, né? Tem uma rota de tráfico de drogas aí. Então tem um videozinho para mostrar para vocês. Aqui vocês podem observar na margem do rio, né, ao estado da mata, né, na beirada do rio, né, a mata ao entorno das margens aí, a mata ciliar, né, totalmente seca e com alguns focos de queimada. Olha a diferença da cor lá do fundo, onde tem um verdinho, da cor mais, né, amarelo pastel aqui da região. O nível do rio também baixo, né, cerca de 1,5 m, segundo o relato do instrutor, né, de pesca, né, que levou a gente, né, guia de pesca, ele é um guia turístico lá da região, falou para a gente que o rio, nessa época do ano, fica com em torno de 1,5 m de profundidade no máximo. Tem lugares que chega a dar 60, 70 centímetros. Então, a navegação com embarcações maiores não é permitido, nem não pode se fazer nessa época do ano lá. Só embarcações pequenas. Olha aqui, pessoal. Tudo seco. A outra margem do rio também. Uma região bem castigada aí. Aqui, depois de andar alguns quilômetros pelo rio, nós encostamos, né, numa margem aqui, onde a gente encontrou uns animais, né, num estado que necessitava o atendimento veterinário, né? Claro que sempre encontrando cadáveres pelo caminho, um jacaré aqui, que é esse que está aqui no canto inferior esquerdo, desculpa. E aqui eu tenho uma vaca, né, um bovino em óbito também por conta do fogo. Tá vendo? Toda a região em volta do rio, né, na região de mata ciliar, queimada aí. E essas regiões aqui de entrada de água são chamadas de corichos. Acho que eu já falei isso para vocês no comecinho da apresentação. Né? Coricho é um braço, né, do rio principal que irriga a região dos pântanos, tá? É como se fosse um córrego. Né? Nos próximos slides eu vou mostrar mais alguns pontos de coricho para vocês. Então, nesse coricho aqui estavam alguns bovinos, né, sem alimentação, né, e sem muito acesso à água, porque eram barrancos, né, de difícil acesso. Então, a gente forneceu um pouco de alimentação, fizemos uma inspeção, e esses animais não necessitou atendimento veterinário, tá? Só inspeção e ajuda com a questão da alimentação mesmo. Aqui, ó, né, ainda falando dos corichos, acabei falando um pouco antes, né, são canais que ligam lagoas e lagos próximos às regiões dos rios, né? Aqui eu tenho um exemplo de um coricho aqui, para vocês. O rio principal está passando do lado da mata aqui. E aqui a região de pântano e esse riozinho aqui, esse córrego que é o chamado de coricho. Né? Aqui um dado importante para vocês. As cheias, né, na região do Pantanal vai de dezembro a março. A vazante, né, que, né, é a diminuição do volume de água de abril a junho. A seca de julho a outubro, né?
E as chuvas, né, se iniciam no período de novembro e dezembro, né, e vão até aí fevereiro, né, o comecinho de março aí, né, que já coincide com o período das cheias, tá? Aqui eu tenho um videozinho para mostrar para vocês, né, da condição que estava o coricho, um dos corichos que a gente encontrou lá na região. Olha o solo, pessoal. Olha a mata aqui na região, em volta. O que não foi queimado está seco. Aqui, ó, logo na frente, onde eu vou chegar, é um coricho. Vocês vão ver o desnível, né? O doutor Alexandre está aqui embaixo, né? No fundo do coricho eu tenho alguma coisa de vegetação. E olha os peixes aqui, ó. Um monte de peixes, centenas de peixes mortos devido à seca. Tá? Aqui aí a profundidade é em torno de 1,5 m, 2 metros também. Eu tenho alguns urubus aqui no lado direito, já provavelmente, né, se alimentando de carcaças de peixes, né, que estavam ali na região. E olha aqui, ó, um desnível muito grande de água, sem água, né, na verdade. Olha a entrada do rio lá atrás, né? Lá passa o rio principal e aqui é o coricho. E aí, ó, até que enfim a gente encontrou algum animal com vida, né? Tirando os urubus. Os urubus, né? Muitos urubus, né? Tirando o fator falta d'água, comida para eles não estava faltando, né? Os carniceiros, de maneira geral, estavam se dando bem nesse aspecto, né? Carcarás e os urubus eram os animais, né, digamos, beneficiados com a morte dos outros aí. Aqui a gente encontrou uma sucuri em meio escondido à vegetação, né, ao foliço, né, um filhote. Esse animal devia ter cerca de 2 metros, 2 metros e pouco. Aqui é a espécie, para vocês, né, conhecerem, quem não sabe, é o Nectis murinus, né? O animal também aparentava estar saudável, o animal se deslocando de maneira satisfatória, não apresentava nenhum tipo de lesão, né? Não estava com aparência de desnutrição, por isso a gente também resolveu somente acompanhar e não tirá-lo da natureza. Tá? Aqui eu tenho um videozinho dela se deslocando para vocês observarem. Lembrando que esse animal é um filhote, tá? Os animais adultos aí 6, 7, 8 metros para cima. Né? Tem até alguns relatos de você encontrar sucuris com mais de 10 metros. Então a gente considera esse animal aí com cerca de 2 metros como sendo um indivíduo jovem. Aqui, ó, pessoal, esse vídeo foi um bombeiro que me mandou, tá? Que estava na cidade de Cáceres, na cidade mesmo, veio do Coronel Vicente. Aqui eu vou mostrar para vocês. Né, o fogo intenso, né? Isso era uma das regiões, né, próximo da onde a gente estava. Aqui era no Porto de Cáceres, tá vendo? Essas embarcações, elas não poderiam sair daí por conta do nível do rio que está muito baixo. Então, nessa época do ano, elas ficam todas atracadas aí no porto, tá? Olha a fumaça aqui em cima e, bom, vocês vão ver as labaredas agora. Olha em relação ao tamanho das embarcações e a altura das árvores, né?
o nível, né? Cerca de 9, 10 metros de labaredas aí. Então, tinham lugares queimando dessa maneira, tá? Né? Quilômetros e quilômetros. Vou repetir o vídeo mais uma vez para vocês verem direitinho. Então, aí eu comprei aí lascou Baixar o volume. R$ 101. Aqui, ó, mais uma região que a gente visitou. Segundo relatos, né, do povoado local, os focos de incêndio, né, ainda continuavam lá após cerca de 15 dias do incêndio principal ter passado por lá. Tá? Então, nós chegamos lá depois de 15 dias deste fogo, né, ter passado o fogo mais intenso pela região, e nós encontramos alguns lugares onde tinha material queimando mesmo, né, porque não tinha chuva há mais de 3 meses. Aqui eu tenho um vídeo de ilustração para vocês de um resquício de fogo ainda no meio da mata lá. Aqui é a doutora Cris, o doutor Alexandre. Olha o fogo aqui, ó, no alto da árvore. Mesmo tendo praticamente só fumaça, o calor era quase insuportável aqui perto, gente. Era muito, muito quente mesmo. E aí esses pequenos focos que ficam geram fagulhos para queimar toda essa matéria orgânica seca que está em volta aqui, gerando novos focos de incêndio. Professor, Sim? isso era muito longe do hotel? Ó, a gente estava a cerca de 1h30, 2 horas de barco do hotel. Não sei te falar em quilometragem, mas era bem distante mesmo. E era sempre na beirada do rio. A gente seguiu só o caminho do rio porque o rio era uma rota de fuga, né, para os animais. Como é proximidade com água, tudo, então ali era uma rota de fuga. No 5º dia de manhã, aqui uma vista da pousada, né, cerca de 6h30, era o nosso horário de saída, né, para a gente promover as ações aí. Tinha sido relatado, né, num lugar chamado Ilha das Onças, uma onça com filhote, né, que estava andando por lá, e pelo que o povoado local falou, era uma onça que estava mancando, então provavelmente ela tinha algum tipo de lesão, algum machucado, tá? Aqui eu vou só para mostrar para vocês a extensão do Rio Paraguai na frente da pousada, e o desnível de água também, para vocês observarem em relação à seca. A água normalmente dá em cima dessa pontezinha que eu estava aqui. E aí, toda a margem oposta do rio também seca, ó. Só para lembrar vocês, o Rio Paraguai, onde a gente estava, fica a cerca de 20 quilômetros da fronteira com a Bolívia. Tá? Aí, ó,
após a nossa saída no 5º dia, aqui a gente chegou na Ilha das Onças, tá? O lugar estava extremamente quente, o fogo também tinha passado lá há mais de 10 dias. E aí, ó, olha aqui, pessoal. Essa era a temperatura do solo que a gente estava pisando lá. 73,4 graus Celsius. Então, era um calor, né, de cima, cerca de 45 graus, temperatura ambiente, e o solo a essa temperatura de 73 graus. Então, era bastante desgastante, né, fisicamente, para a gente estar nesse ambiente andando atrás de animal perigoso. Então, tinha que estar sempre, né, bem atento, além dos perigos, né, dos animais, a pessoa passar mal mesmo, né, tomar bastante água. A gente estava com um monte de garrafas de água, né, dentro dos coletes para a gente poder ir se hidratando durante a caminhada. A gente fez uma sondagem nessa região, a gente não conseguiu visualizar nenhuma onça, mas a gente encontrou alguns rastros, né, e encontrou um ambiente devastado, que eu vou mostrar para vocês. Olha o material seco. Tudo de forma muito seca. Aqui eu estava procurando alguns vestígios de rastros no chão, que na câmera não dá para ver muito bem, mas nos próximos slides eu tenho como mostrar para vocês isso de forma melhor. Aqui eu estava captando a temperatura do solo, exatamente essa que vocês veem aqui no lado esquerdo do vídeo. Essa Ilha das Onças, cerca de 1/3 dela foi perdida na queimada, né, no fogo. Então, provavelmente vai demorar alguns anos para esse meio ambiente conseguir se recuperar. Vamos seguir continuando aqui. Aqui, ó, pessoal, olha o rastro aqui, ó. Esse é um rastro de uma onça, tá? Uma onça pintada. Naquele mesmo solo que onde tinha regiões que a gente encontra de 70 e tantos graus aí. Imagina como que não estavam os coxins desse animal, né, ao andar por esse solo. Aqui tem mais um pedaço, mais uma parte da ilha aqui. Isso é uma ilha que fica no Rio Paraguai, gente. Abrem 2 braços de rio e nessa ilha, chamada Ilha das Onças, é o lugar onde elas costumam se reproduzir. E aí a gente encontrou rastro de filhote também, uma coisa bem difícil de acreditar, na verdade. Olha aqui do meu lado esquerdo, ó. Tem um acompanhamento aqui dos passos, né, do rastro das onças. Aqui é a doutora Cristina. E aqui, ó, onde eu estou apontando, o rastro dessa onça pintada em meio a cinza. Isso não é terra, viu, gente? Isso é só cinza. E aí a gente apontando para o lugar onde ela provavelmente tenha se escondido. Lá do outro lado da ilha.
Aqui eu tenho mais uma ilustração. Aqui eu tenho à esquerda, né, o rastro da onça. E aqui eu tenho um rastro menor, o que indica a gente de ser um filhotinho. Então eu tenho o rastro da mãe, que é o principal grandão aqui. E eu tenho também um rastro de filhote. Aqui nesse outro vídeo, gente, mais rastros de onça que a gente encontrou. Ó, o rastro principal aqui na parte do meio do vídeo, a parte do meio para baixo. E aqui na parte superior, de vez em quando aparece. Tem umas pegadas menorzinhas aqui, que é provavelmente do filhote. Olha aqui o quanto rastro. Professor, Oi? vocês chegaram a encontrar essa onça e o filhote dela? Então, com o tempo que nós estávamos disponível lá, a partir desse dia nós tivemos mais 1 ou 2 dias. Não foi possível fazer a localização visual, porque nós estávamos sem câmera. Um grupo que chegou para substituir a gente lá, eles estavam com algumas câmeras trap e aí eles, né, utilizaram para localizar mesmo o animal. Isso é um trabalho de dias, não é uma coisa que dá para você fazer, né, de manhã, localizar e à tarde capturar. Então, o meu grupo foi lá para fazer a sondagem, né, o reconhecimento do local e identificar os possíveis locais, né, de esconderijo. Depois que a gente, né, partiu de lá, uma outra equipe que passou mais uma semana lá, colocou as câmeras nos locais onde a gente indicou e aí fez a observação, né, desses animais, né, eles conseguiram captar imagens desses animais. Depois, uma terceira equipe, umas 2 ou 3 semanas depois, foram lá para fazer a captura desses animais. Esses são os que apareceram nas reportagens por aí, algumas essa onça que foi capturada lá, que a gente foi sondar, foi capturada posteriormente e ela foi exibida nos noticiários aí. Mas a gente mesmo não fez nem contato visual com as onças, a gente ficou só rastreando mesmo, tá? Aqui eu também tenho mais um para mostrar umas serpentes que a gente achou, né, queimadas pela região. Aqui eu ainda tenho rastro de animal, estou mostrando. E aqui eu tenho uma serpente. Essa serpente, pessoal, ela estava petrificada. Ela queimou até virar pedra. Aí encontrada mais uma serpente. Todos esses animais que a gente encontrou, a gente tinha que fazer a ecolocalização, a doutora Cris está fazendo com o celular dela, e mandar para eles fazerem o censo, né, de perdas em quantidade e as espécies também, através dessas imagens.
Bom, de volta à embarcação, olha o que aconteceu com minha bota. Por conta daquele solo lá, de 70 e alguns graus, acabou derretendo. Não cheguei a queimar os pés, não, porque o calçado era um calçado resistente, mas mesmo assim, ó, não resistiu totalmente, não conseguiu sair liso de lá, não. Imagina esses animais que, né, que pisam, né, diretamente no chão, os cascos, né, dos suínos, dos bovinos aí, e os coxins, né, desses grandes felinos que habitam essa região também. É uma situação bem difícil. Aqui também mais uma ilustração, que a gente já praticamente voltando para o barco. Após aproximadamente uma hora e meia de caminhada pelo meio né, da queimada aí. Cansaço físico alto, desidratação também. Chegamos no barco, a gente, né, ingerindo bastante líquido. E a sensação da onça ficar olhando para a gente sem a gente enxergar ela, né? Certamente ela avistou a gente. Se a gente conseguiu encontrar esses rastros dela, né, frescos, né, a ponto da gente conseguir enxergar, né, nas cinzas, creio que elas estivessem perto ali e elas sabiam da presença da gente. Só que elas estavam escondidas, né, como é a casa delas, a gente não conseguiu observá-las. Por isso que chegaram as outras equipes com outro tipo de equipamento para poder auxiliar, né, na monitoração, né, até chegar na captura do animal. Aqui, um dia de chuva, finalmente, né? Lá na região das queimadas, mas também essa chuva não durou muito tempo, cerca de uma hora e pouquinho. Aqui eu fiz um vídeo para vocês. A chuva pegou a gente exatamente durante o trajeto de barco aí, na volta né, na volta da Ilha das Onças, para a gente poder se refrescar um pouco. O videozinho travou aqui. Uma chuva bem tensa, bem fria, mas que infelizmente durou pouco e não foi o suficiente para sanar o problema ali da região. Aqui, ó, logo depois da chuva, a gente tinha sido avisado, né, pelo próprio guia que estava com a gente lá no barco, que tinha um local que tinha um bezerro, né, provavelmente fugiu da mãe, estava sozinho, né, ficou na casa de um pescador, o pescador que resgatou, e a gente foi lá prestar um socorro e descobriu que a situação dele exigia que a gente levasse ele dali, não dava para sanar ali. Esse bezerro também estava com a ausência de todos os cascos, tá? Igual a situação do suíno, né? E ele não conseguia andar de jeito nenhum. Então a gente teve que resgatar ele. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês também. A gente conseguiu resgatar ele no barco. Como era um animal né, apesar de ser um boi, era um animal já aí de seus 15, 20 dias, não era de um porte muito grande, e também ele estava magro, desnutrido, provavelmente pela situação da própria seca, o que acabou facilitando no transporte dele para o barco, tá? Então, como ele não conseguia andar, ele teve que ser transportado no colo aí até o barco. O animalzinho aí. E aí a gente levou para o posto de atendimento que a gente tinha montado, né, na base, onde a gente, né, onde foi cedido lá na pousada pelo proprietário da pousada, para posterior tratamento. Esse animalzinho aqui, a Luísa Mel, chegou depois da gente lá e acabou continuando o tratamento e assumindo o tratamento dele. Luísa Mel e a equipe dela não auxiliaram no resgate, mas o tratamento posterior, ela que acabou assumindo e bancando tudo aí. Tá? Provavelmente vocês vão encontrar posts desse animalzinho
nas publicações da Luísa Mel. Bom, transportamos o bovino, né, por aproximadamente 1 hora de barco, que era o que eu tinha falado para vocês, até a Ilha das Onças dava cerca de 1 hora e meia, mais ou menos, mas o bovino estava mais próximo, então cerca de 1 hora de barco. O transporte desse animal durou até a gente chegar na pousada e fazer o devido socorro e os curativos necessários a esse animalzinho. Caramba. Aqui, ó, depois da nossa chegada no posto de atendimento, né, foi administrada medicação antibiótica, anti-inflamatória e analgésico, né, haja visto, né, a condição desse animal em relação à dor, curativos e o tratamento de suporte, né, leite, né, fizemos um sorinho com nutrientes, porque ele estava, né, desnutrido. Reparem, pessoal, na extremidade dos membros, eu tenho até exposição das falanges aqui, ó. O animal não conseguia ficar se manter em pé de jeito nenhum. Tá? Uma condição de dor e desconforto bem intenso para o animal aqui, tá? E aqui eu tenho a ilustração já do curativo já feito, né? Esse é um animal que provavelmente precisaria de prótese, né? Se eu não me engano, a senhora Luísa Mel se comprometeu a produzir, né, ou adquirir as próteses para esse animal, e esse animal não ia ser devolvido provavelmente para o pessoal, ele ia ser, né, adotado pela equipe da Luísa Mel e levado ao santuário aí provavelmente pela equipe dela. Mais uma ação no dia, né? No dia 2 de outubro. Aqui, ó, estou mostrando para vocês um lugar que a gente estava indo até a sede de uma fazenda, auxiliar no tratamento de mais alguns bovinos lá. Tá? Aqui eu estou mostrando o caminho para vocês, tem uma vaca em óbito aqui, e olha como queimou essa região. Né? Tem um fazendeiro dessa região que me relataram lá que ele chegou a perder 5.000 cabeças. Tá? Então o fogo não está somente na mata, está nos pastos. Né? Na verdade, ele se inicia nos pastos. E aí eles acabam, né, prejudicando tanto ao meio ambiente, né, a parte de mata virgem, como os fazendeiros que não fazem uso das queimadas. Eles acabam também sendo prejudicados. Né? Só para lembrar que não é todo mundo que faz queimada lá na região. São pontual aí alguns fazendeiros. Tá? Olhem lá no fundo, tudo preto, tudo queimado. Essa fazenda era cerca de 35 quilômetros da onde a gente estava, da pousada que foi cedida para a gente montar o posto de atendimento. Aqui, ó, pessoal, nesse caminho aí, mais um indivíduo que a gente encontrou com vida, né, mais uma sucuri, né, realizado também inspeção em visual, mais uma vez o animal aparentava só estar passeando por lá, né, um animal que estava com nenhum problema nem de locomoção, nem lesão externa, e também não tinha nenhum sinal de desnutrição. Né? A gente optou por deixar o animal seguir a vida dele sem que a gente intervisse. Exceto a pausa para foto, né? Aí o doutor Alexandre, só fazendo uma pequena contenção para registro das imagens aí. Esse era um animal também de cerca de 2 metros, 2 metros e pouquinho, né? Considerado um exemplar de sucuri filhote. Aí, ó, chegando já
na propriedade. Nós nos deparamos com alguns bovinos. Esse é o que eu acho que estava mais crítico, né? O que a gente encontrou, né, de sinal nesses bovinos? Queimaduras nos cascos, iguais daquele primeiro, né, o bezerrinho que vocês viram no resgate. E alguns bovinos, né, provavelmente acabaram deitando sobre o fogo e, né, queimaram mais do que somente os cascos. Tá vendo? Esse bovino ele é branco, né? Como todos podem ver, toda essa região escurecida era uma região queimada, tá? Esse bovino, infelizmente, foi submetido à eutanásia, né? Porque tinha queimaduras aí em cerca de 35% do corpo, tá? Estava inviável para ele o tratamento, né? Tanto pela gente quanto pelo proprietário aí do bovino. Então esse, infelizmente, foi feita eutanásia no local. E aqui, no dia 3, no último dia de trabalho nosso, na verdade, foi só mais um diálogo. Essa aqui é a equipe do pessoal do projeto Mata Ciliar, que chegou para substituir a gente. Aquilo que eu falei para vocês, né? O pessoal que veio com as câmeras trap para poder, né, fazer, né, a localização exata dos animais. E aí depois a equipe que veio posterior a eles, que veio com o aparato necessário para fazer a captura e remoção, né, da onça para levar e posteriormente tratar em outro lugar, tá? Aqui tinha, o computador está com um pequeno problema aqui. A apresentação é muito grande e às vezes ela dá umas... Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui tá para frente. Aqui, ó, para mostrar um outro bovino aqui, ó, também com queimaduras. Esse foi tratado, a equipe da doutora, a equipe do projeto Mata Ciliar, que veio substituir a gente, ajudou, né, no trabalho de atendimento desses animais aqui. Isso já foi no dia seguinte, tá? Esse animal apresentava somente queimadura no membro pélvico, o casco estava íntegro, né? Alguns cascos íntegros e alguns sem, né, a porção ungueal aí, a porção da unha. Mas esse era um animal que também é tratável, tá? Não precisou ser submetido para a eutanásia. Depois desses atendimentos, já com a equipe da Mata Ciliar em conjunto, aqui no caminho de retorno à base de atendimentos, tá? Olha o caminho, mais uma vez, seco, né? Aqui o fogo ainda não tinha chegado, mas o ambiente está bem propício. Tem uma região onde chegou a pegar fogo aqui na borda. Uma região, né, que ainda apresenta uma certa porção de verde, mas que eu tenho bastante porção de material seco e queimado também. Aqui, uma das margens do rio queimadas, né, pelo fogo. O fogo chegou a atingir essa região aqui. E esse foi o fim da minha experiência, pessoal. Aqui já algumas ilustrações da passagem de volta, da viagem de volta, né? De Cáceres até São Paulo, 1.830 quilômetros. Demoramos um pouco mais do que a ida para o retorno a São Paulo, cerca de 28 horas aí de carro. Uma viagem, né, mais cansativa do que a primeira, porque a gente já estava cansado do trabalho de uma semana lá, né? Sem contar a questão do clima também, que foi bem desgastante para a gente. E essa viagem de retorno foi realizada no dia 4 de outubro.
Tem alguém que tem alguma dúvida, algum comentário? Eu tenho a impressão, até queria conversar com o Williams, eu tenho a impressão que a doutora Cris não conseguiu se conectar hoje com a gente. Ô, professor, muito obrigado. Vou tirar aqui o áudio. Obrigado pela palestra, foi muito esclarecedora, né? Essa experiência, todos os vídeos aí, tudo que vocês... Eu espero ter contribuído com o aprendizado de vocês aí, e que compartilhando essa experiência aí diferente, né, do que a gente está acostumado a ver aqui em São Paulo. Então, só agradecer. Infelizmente, a doutora Cris, ela não conseguiu acessar a transmissão. Ela me mandou um áudio, vou transmitir aqui para o pessoal na sala, tá? Não tem problema, Williams. Tecnologia às vezes dá isso. Eu estou acostumada a fazer no Zoom, no Simpla, com a pós-graduação, não tem problema nenhum. Sexta-feira trabalhei pelo celular, pelo computador. Aqui eu estou no CRAS, e no CRAS não tem internet boa. Então eu vim na cidade, estou na rua para fazer, né, o trabalho com o celular, entendeu? Mas fica tranquilo, fala com a Kira, pede desculpa em meu nome para o grupo, fala para a Kira pedir desculpa, né, porque não tem como, infelizmente. Que agradeço, viu? Não vai faltar oportunidade, depois o Akira fala comigo e a gente retoma esse caminho, tá bom? Um excelente Natal e final de ano para vocês. Então foi isso, pessoal, a mensagem da professora Cris. Ela deixou aí aberta para 2021 a gente fazer um novo convite. Isso, infelizmente deu um problema aí técnico. Acontece. Nos dias de hoje, infelizmente, a internet às vezes pode se tornar uma vilã. Obrigado, Professor, gente. Mas pode falar. Tinha só uma pergunta da Roberta. Ela perguntou se havia sido encontrada alguma onça viva. Mas o professor explicou, né, que não tinha... Isso. Nós fizemos o rastreamento dela, mas não chegamos a fazer contato visual. Onças vivas tem sim, tem bastante, tá? Mas elas estão todas escondidinhas no meio no meio da mata e difícil, né, ainda mais com fogo, é difícil da gente visualizar. Então, as onças que foram encontradas, né, durante a ação, não só do meu grupo, mas toda a ação que eles desenvolveram durante, 2 ou 3 meses no Pantanal, né, com equipes do Brasil inteiro atuando, resgataram algumas onças, né, não sei te falar em número exato, tá? Mas apareceu aí na mídia algumas, né, vivas, que estão em tratamento ainda e posteriormente vão ser soltas aí no ambiente natural novamente. Tá certo. Então, pessoal, a doutora Cris, ela ia complementar, né, professor, a palestra, falando de algumas experiências que ela teve também no resgate de animais em Brumadinho, né, professor? Isso, ela atuou em Brumadinho e Mariana também. Ela poderia, né, ter relatado alguma coisa para a gente. Mas vamos pensar nisso para o ano que vem. A gente pode também, ela também está aberta aí às palestras. Ela gosta de fazer isso, gosta de dividir, né, as experiências dela com a gente. E vamos pensar para o próximo ano a gente fazer mais parcerias e abordar mais temas aí para desenvolvimento, né, do grupo aí de vocês. Então, agradeço em nome do grupo, professor. Infelizmente, o Ínculo está fazendo o estágio dele no plantão, agora não pôde estar conosco, ele que é o monitor do grupo, mas agradeceu muito pela disponibilidade do senhor, da disponibilidade da professora e doutora Cris. Então, a Natália, ela elogia o senhor aí no grupo, no chat, pela excelente palestra. Obrigado, Tá? Natália. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco e sigam a gente no ano que vem. Nós vamos aí estar de volta, com certeza, com o professor Akira e a doutora Cris, para agregar aí no nosso conhecimento, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu coloquei no chat a lista de presença. Preencham lá, por favor, e a gente coloca as informações lá no Instagram, certo? Professor, você quer falar mais alguma coisa? Finalizar? Esteja à vontade. Eu gostaria de agradecer novamente, né, aos mentores aí do grupo, agradecer a presença de todos os alunos que tiveram a paciência aí de me ouvir durante essas horas. Eu falo bastante. Gaguejo também um pouco, mas, né, a gente sempre gagueja, não tem o que a gente possa, né? Palestrinha sempre fica nervoso, né? Às vezes não sai tudo do jeito que a gente quer. Mas tem a questão dos problemas técnicos, peço desculpas a todos aí, em nome da professora Cris
em nome do grupo também, pelos problemas que sempre, né, estão nos assombrando aí. E queria desejar um bom fim de ano a todos e que no ano que vem a gente possa fazer mais lives, ou de repente, se tudo se normalizar, a gente possa fazer, né, palestras presenciais, que aí eu acho que fica mais dinâmico, dá para a gente conversar melhor. Tá certo, então. Muito obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Uma boa Obrigado. noite. Excelente Boa fim noite de a ano. todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.